Boa noite. Vocês estão bem ou não? Tô falando, vendo aqui que eu tô achando que esse som tá bom, né? Tá meio, sei lá, com a voz meio abafada. Deixa eu perguntar aí, antes de começar, eu acho que eu não vi o Juninho perguntando, mas eu gosto sempre de saber. Quem aqui está vindo no grupo pela primeira vez? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, seja muito bem-vindo, é muito bom ter sempre gente nova conosco. Espero que vocês continuem, que vocês gostem. E quem aqui, novo ou não, que está vindo de fora da cidade? Sempre tem também, tem alguém aí? Que, tá vindo aqui, de onde que é? Goiôerê, seja muito bem-vindo. Isso é muito bom, seja bem-vindo. Agora é a hora que aquela multidão, cadê o Júnior? Levanta a mão, quem trouxe a Bíblia aqui? Deixa eu ver, levanta aí. Tá melhorando, muito bem, muito bem. Então você que já trouxe, você não viu, Júnior? Pedi para levantar aqui a Bíblia, chuta. 8, tá ficando bom. Tem quase 600 pessoas para 8, tá bom. Tô brincando. Você que trouxe a Bíblia, então já vamos adiantando. Abre lá em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, 18. É sobre o José. Deixa aberto sua Bíblia. Paulinho, cadê o Paulinho? Deixou no automático ali? Baixa um pouquinho então. O grupo de hoje, pode aumentar um pouquinho mais, Matheus. Isso. O grupo de hoje, como o Júnior disse lá no início, é um grupo muito importante. Eu conversava com o Júnior há um tempo atrás, nós decidimos os temas que nós íamos abordar para frente, e nós escolhemos alguns temas meio espinhosos. E aí a gente falou assim, mas rapaz, você não tem medo de espantar esse povo, não? Porque quando toca em tema espinhoso, é de duas a uma, ou a pessoa acorda de vez, ou ela abandona. Porque o resgate, ele tem uma característica muito boa, né? Eu particularmente adoro. Eu estava escutando o Espírito Santo agora, por mim, podia continuar o resto do grupo. Eu sentado aqui, ouvindo esse Espírito Santo maravilhoso, e vai viajando, e cada hora vai vindo uma coisa na cabeça, vai pedindo, vai rezando. Por mim, o grupo ia. Eu sei que muita gente gosta disso, do Espírito Santo. Hoje, não tem o teatro, mas do teatro e dos momentos que nós vivemos. E a gente tem a consciência que isso atrai pessoas. A gente tem a consciência. Por quê? Porque também emociona. Só que nós damos um tempo maior para a palavra de Deus, que é a pregação. É o tempo maior do grupo. E depois tem o momento oracional. Então, nesse momento, às vezes quando é um tema mais espinhoso, as pessoas vão ficando incomodadas, né? E tem algumas que não voltam mais. E nós chegamos numa conclusão. Não, nós não temos medo que diminui o público, porque são temas que é super importante abordar. E se a gente não falar, quem vai falar? Eu olhei para ele e disse isso. Porque tem muita gente, queridos, que quer público. E nós, é claro, né? Pregar para 2, 3 pessoas, a gente prega. Mas é muito mais legal quando está mais pessoas. A gente consegue desenvolver, ter dinâmicas também. É legal, mas não importa para a gente a quantidade. Importa para a gente é a verdade que a gente vai transmitir. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, o resgate da verdadeira masculinidade. E eu peço para as feministas e os machistas de plantão acalmar os nervos aí. É um tema muito precioso. Infelizmente, a masculinidade, a verdadeira masculinidade, está em crise. A verdadeira masculinidade, infelizmente, anda em crise. Quantos homens casados que querem viver vidas de solteiro? E quantos homens solteiros nem pensam em casar? Eu bebo mesmo, eu pego mesmo, e no outro dia eu nem me lembro, e vai tocando a vida. E essa é a verdade.
E aí nós vamos vendo homens 25, 30, 32, 35 anos, preguiçosos, folgados, vive aí jogando videogame, malemar faz uma faculdade na marra. E a gente olhou e falou: Júnior, a gente convive com pessoas assim, a gente prega em retiros e a gente vê quantos homens estão fragilizados. E eu não tenho medo nenhum em falar isso. Eu não estou falando de homens afeminados, e eu não estou falando de escolha sexual de homens, não é isso não, é homens frágeis, é homens que não aguentam uma conversa, é homens que estão cheios de mimimi, e isso precisa ser abordado. E aí, a gente olha e fala assim: mas rapaz, é um tema muito comprido. De fato é. Todos os pontos que eu vou abordar daria uma pregação cada ponto. E é muito difícil, talvez, eu colocar na tua cabeça sobre isso que nós vamos falar em 30 minutos. Mas se algo te despertar, alguma coisa já está valendo. E aí você, mulher, fica pensando: o que eu estou fazendo aqui então? Você vai ficar falando para homem: eu vou embora, assistir minha novela. Não, você não vai. Cadê a solteira? Levanta a mão aí. Cadê? Não fica com vergonha não, nós vamos arrumar um José para você hoje. Levanta a mão. Vamos fazer um Tinder católico aqui. Você vai ver. Já nós vai desencalhar você. Levanta a mão, querida. Eu sei que tem bastante. Vergonha do quê? Olha aí, ó. As solteiras aí, pega papel e caneta na mão, que hoje nós vamos arrumar um José. Você vai aprender. Então o grupo de hoje é para homem, mas é para você solteira aprender e escolher. Depois de hoje, se você cair em furada, a culpa é sua. E cadê as casadas? Levanta a mão aí. Mas não estou entendendo. Tem 100 mulheres. 20 levantou. As outras é o quê? Viúva? Cadê as casadas? Levanta a mão aí. Para vocês é só com oração mesmo. Não tem jeito. Então, garra no terço, né? Ou você arrumou, seu José? Arrumou, né? Se não arrumou, profetiza. Vai virar, se Deus quiser. Então você, mulher, que é solteira, serve para você, porque isso que eu vou abordar também cabe à mulher, é óbvio. 98% do que eu vou falar se aplica a homens e se aplica a mulher. É claro, uma coisa ou outra aqui é mais voltada para o homem. Mas o grupo que vem, queridas mulheres, será especialmente para vocês. E o desafio é com o Júnior. Aí nós vamos fazer um grupo especial, o resgate também da verdadeira figura feminina. Certo? Então vamos lá, vamos começar essa grande batalha, Jesus. E a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, disse assim: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelos profetas. Palavra da salvação. Você que trouxe sua Bíblia, dá um beijo nela aí. Você que não trouxe, aplauda a palavra de Deus. E por que eu escolhi essa passagem aqui para falar sobre masculinidade? O tema do grupo é um homem segundo o coração de Deus. Esse título se aplica a Davi nas Sagradas Escrituras. O Júnior abordou algum tema no grupo passado, eu não vi, mas eu sei. E ele falou sobre Davi. A Bíblia, quando usa esse termo, homem segundo o coração de Deus, está se referindo a Davi. Mas hoje eu vou usar São José como exemplo, porque São José também é um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não viria ao mundo através do ventre de Nossa Senhora e teria como seu protetor qualquer homem. A gente precisa entender que José foi o pai adotivo de Jesus,
mas foi José que teve que cuidar de Jesus, a infância. Era o papel do homem, e é o papel do homem, a proteção. Foi José que teve que prover o sustento do lar, trabalhando com Jesus. Então José teve que amparar o próprio Deus na terra. Por isso que, além de Davi, se tem alguém que foi segundo o coração de Deus, foi São José. E essa palavra que eu acabei de ler aqui, eu peguei daqui algumas virtudes de São José, que daria para a gente fazer um retiro com cada virtude dessa daqui. A Bíblia fala muito pouco de São José, essa é a verdade, muito pouco. Se você for ler a Bíblia, se você ouvir as pessoas falando, os evangelhos, ouve muito pouco falar de São José. Mas o pouco que se ouve falar de São José é extremamente suficiente para a gente ter São José como exemplo de vida. E se tem alguém, homem, que nós precisamos ter como exemplo de vida, é São José. Porque a vida é assim, nós vamos crescendo e tomando alguém como exemplo. E depois na vida adulta também nós vamos tendo alguém como exemplo. Eu lembro isso não hoje, né? A geração de hoje é diferente. A geração de hoje, raramente o filho vai querer seguir a profissão do pai. Raramente você vai ver um filho que torce para o mesmo time do pai. Já a minha geração é a geração um pouco passada. O filho tinha o pai como exemplo, torcia para o time do pai, queria ser o que o pai era. E isso vai mudando de geração em geração, isso é normal. Ou seja, a gente foi crescendo e foi desenvolvendo o nosso caráter, foi desenvolvendo a nossa vida através dos exemplos. E talvez muitos homens perderam o eixo da vida, muitos homens perderam a verdadeira figura masculina, masculinidade, justamente pelos exemplos que foi tendo ao longo da vida e pelos exemplos que tomam hoje. É incrível notar que tem pessoas que trabalham com outros e olha o outro e toma aquilo como exemplo para a vida. É incrível e tem às vezes isso é bom, mas na maioria das vezes é ruim. Fica comparando o casamento com o casamento do outro, o quanto o outro ganha, o que o outro faz, sem saber da realidade do outro. E aí ele vai olhando para a vida dele, vai olhando para a vida do outro, e ele vai tomando aquilo como exemplo. E se tem alguém, queridos, homens, que nós precisamos tomar como exemplo, e vocês mulheres solteiras, encontrar um homem com essas virtudes é São José. E você, mulher casada agora, sem brincadeira, precisa ajudar o teu marido através de oração e conversa a atingir essas virtudes. Essas virtudes são totalmente atingíveis por nós. E a primeira virtude de São José, que me apaixonei aqui quando eu li, foi a primeira que eu grifei, é lá no versículo 19, que diz assim, ó: José, seu esposo, sendo justo. José era um homem justo. E por que José era um homem justo? Porque naquela época, olha só, aqui José teve que tomar uma das maiores decisões da vida dele. Maria olhou para José e falou: Zé, estou grávida. Aí Zé falou: mentira, meu não é, porque nós não teve relação. E aí José fez o quê? Ele foi dormir, ele foi pensar e ele decidiu: eu vou abandonar Maria. Só que nesse meio tempo o anjo aparece e ele resolve ficar. Mas por que José é justo? Porque a lei da época dizia assim, ó, que a mulher que fosse pega em adultério teria que ser apedrejada. Então, se José abandona Maria, não teria problema nenhum. Se José olha e fala assim, ó, eu não quero, esse filho não é meu, você que se vira, Maria seria apedrejada e José ia sair como santo da história. E José estava no direito dele, porque de fato o filho não era de José. E a palavra de Deus diz que José foi o quê? Foi justo. Mas por que ele foi justo? Porque José resolveu assumir a culpa sobre ele. Quando a palavra de Deus diz que José ia abandonar Maria, não é que ele ia largar Maria as traças, José ia assumir. Ou seja, o cafajeste, vagabundo da história ia ser José, que abandonou uma mulher grávida. Alguém acolheria ela e José passaria como safado da história. Ou seja,
José olhou para Maria e falou: tá, o filho não é meu, mas eu acredito nela que esse filho não é de ninguém, que esse filho vem do Espírito Santo. Eu não consigo raciocinar isso na minha cabeça, mas eu sei que mentindo Maria não está. Então eu vou fugir. Aí o anjo aparece e José fica e assume o filho. E por que José é justo? Porque ele aplicou a verdadeira justiça divina. E queridos, aqui tem um ponto muito importante que cabe para você homem, mas para você mulher também. Um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de oração e de Deus, aplica a justiça divina ao invés da justiça humana. O problema é que nós não sabemos como é a justiça divina. O problema é que nós confundimos justiça com vingança. Ah, você me paga, mas você vai ver, ó, vai comer aqui na palma da minha mão, porque você não conhece o Deus que eu tenho, ó. E ainda envolve Deus, é ou não é? Essa rapariga, você vai ver. E aí vai montando um barraco. Ou quando não é barraqueira aqui, mas aqui na cabeça está assim: ela me paga. Mas Deus é justo. Mas Deus é justo e ela vai ver. Ele vai ver, esse safado vai ver. Me abandonou, está com outra, mas vai ver, ainda reza para Deus castigar. A gente vai confundindo justiça com vingança. Traiu, trai também, bicho, larga de ser idiota. Agora vai passar papel de trouxa. Mete o gaio, rapaz. Vai ficar aguentando esse traste chato dentro de casa? Larga isso aí, moço. Rapaz, não te pagou? Não paga também não. Rapaz, você vai ficar passando papel de idiota até quando, moço? Para com isso aí. É assim. Não é o que o Júnior pregou quarta passada? Olho por olho, dente por dente. Vingança. E nós vamos achando que isso é justiça. Mas se Deus é justo, não é só comigo isso não. Aquele ali, daí a gente olha um cara pilantra, safado, que trai a esposa e vai enriquecendo, e vai se dando bem na vida. E nós vamos falar, mas que Deus é esse? E nós vamos, não imaginando o que de fato é a justiça. O que é a justiça divina, queridos? Presta atenção nisso. A justiça divina é isso que José fez. É aplicar o amor antes da justiça. É aplicar o bom senso antes da justiça. José olhou e fez o quê? Amou Maria. Ele aplicou o amor antes da justiça. É você diante de uma situação dentro da tua casa, diante da tua esposa, diante do teu esposo, e olhar diante do teu filho, de um amigo ou de um funcionário, e lá no fundo você fala assim, mas ele merecia mesmo, cara. Isso que ela fez, isso que ele fez não está certo. E se for olhar bem certinho, merecia mesmo. Estou sendo honesto, merecia mesmo. Mas aí você faz o quê? Aplica o amor e perdoa. E dá outra chance. E tenta entender o outro lado da moeda. E tenta entender o porquê que o outro está te ferindo. Será que ele não está sendo ferido também? E dá uma chance para conversar. E dá uma chance para o filho. Isso é aplicar o amor, é o bom senso, antes da justiça, antes do olho, dente por dente. É olhar diante de uma traição que eu sei que é muito difícil. É dar oportunidade para o outro. É dar uma oportunidade diante de uma traição para o outro se explicar. É difícil, deixa a poeira baixar. É olhar um filho, uma criança, antes de gritar, antes de bater, antes de ofender, de xingar de burro, é tentar entender o porquê que ela está fazendo isso.
E talvez era justo mesmo dar uma palmadinha. E talvez era justo mesmo você terminar. E talvez era justo mesmo você mandar embora. Mas antes de qualquer atitude, uma justiça divina é a justiça que aplica o amor. E aqui que está um grande problema. Porque o homem, José poderia olhar tudo aquilo e fazer o quê? Aumentar o problema. Abandonar Maria, ia virar um rebuliço, Maria ia morrer, o povo ia perseguir Moisés, mas José fez o quê? Resolveu o problema. E aqui que está uma das maiores virtudes de homens, e isso aqui é para nós homens mesmo. Chega de fugir de problema. Quanto pai dentro de casa chega, a mãe está estressada, está quase maluca, e o cara fica fugindo dos problemas. Fugindo do problema dentro de empresa, você solteiro, fugindo de problema dentro de faculdade, de roda de amigo. O problema é para ser resolvido. Chega, não importa quem causou. Homem, você precisa ser o ponto final do problema e não o que aumenta o problema. Se você não resolver os problemas do casamento, esse teu casamento vai acabar. Que chega uma hora que você não vê mais a outra pessoa, você só vê o problema. Problema é para ser resolvido. Homens precisam resolver o problema. Mas o problema é que nós estamos vivendo numa época de homens irritadiços, de homens explosivos, que qualquer coisa bate na mesa, chuta a porta, grita e sai igual um louco e abandona tudo. Aumentam o problema. Sabe o que José fez diante do problema? Olha só, a palavra de Deus diz o quê? Que José, enquanto ele decidia, José não tomou atitude na hora. José parou para pensar. Parece óbvio, mas não é. A gente não pensa para resolver problema. A gente quer resolver tudo de imediato. E aí a gente faz o quê? Piora, explode e depois se arrepende. Parece óbvio, mas está na Bíblia. Para e pensa. Quem é inconsequente, quem não pensa antes de resolver problema é um animal, é cachorro. Cachorro que não pensa nas consequências. A gente precisa parar, pensar. Isso é óbvio. Justiça, paciência. A virtude que homens, infelizmente, está acabando. E nós precisamos retomar isso. Uma outra virtude de São José, que para homens é uma das coisas mais importantes. José era casto e trabalhador. E por que eu coloquei essas duas juntos? E por que José era casto? A Bíblia diz aqui, ó, que lá para o final, versículo 25, mas não conheceu Maria até dar à luz ao filho Jesus. Ou seja, nós cremos na virgindade perpétua de Maria. José não teve relação com Maria. José era um homem casto, e isso é uma virtude. Eu ouvi alguém falar aí na internet, que eu não vou citar um nome, é um cantor católico, que revelou a sexualidade dele, e quanto isso eu não tenho problema nenhum. O problema é cuspir na cara dos outros, sendo que aquilo não é pecado, e que ainda está comungando. Aí, querido, você está rasgando a doutrina da igreja católica. Eu estou falando aí, ó, quem sabe se chega em você. Você está rasgando a doutrina de 2000 anos da igreja católica. Tem problema nenhum. Mas o que ele falou lá? Que a castidade é um dom, assim como o músico. Uns cantam e outros não têm o dom de cantar. Não, querido, castidade é virtude, e virtude você alcança. E virtude através de oração você conquista. Castidade. E por que eu coloquei castidade e trabalho junto? Porque indiretamente uma está ligada com a outra. É claro, conheço gente trabalhadora que rala das 6 da manhã às 10 da noite, que vive enfiado na pornografia, sai do trabalho antes de ir para casa e ainda dá uma passada na zona. Conheço. E conheço gente que não trabalha, que não é enfiado em pornografia e vive a virtude da castidade. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer aqui? É que José não era um homem preguiçoso, era um homem trabalhador. E a preguiça
um homem folgado está diretamente ligado à virtude da falta da castidade. Ou seja, aí não é virtude, é a falta da castidade. Um homem que fica em casa o dia inteiro, não arruma trabalho, não vai procurar trabalho junto com medo de achar. E eu conheço gente assim, verdade. Não procura, e você conhece Rio, você conhece. Ou é o C, né? Não sei. Mas não procura trabalho com medo de achar. Fica em casa, só quer saber desse cigarrinho eletrônico. E festa, é de uma festa para outra festa. Trabalhar dá até arrepio. E aí eu vou falar o que? O ditado popular mais conhecido: cabeça parada é oficina do... E aí você completou na sua cabeça: oficina do diabo. E geralmente uma pessoa assim está enfiada no que? Na pornografia, na masturbação, e está afundando a vida. E deixa eu te contar uma coisa que ninguém te contou. A pornografia e a masturbação, além de ser um pecado mortal, um pecado grave, o sexo antes do casamento, além de ser um pecado grave, um pecado mortal, a pornografia e a masturbação te viciam. Ao contrário do que o senhor Drauzio Balela e a senhora Laura Miller, né, lá de Altas Horas, a sexóloga, diz que não, você precisa conhecer seu corpo. Balela. A pornografia e a masturbação, ela vicia tanto quanto a cocaína, a droga. E eu digo mais, é pior. Por quê? Porque a cocaína e a droga você precisa ter dinheiro, sair na boca ou ter alguém para comprar. A pornografia basta você tirar o seu celular do bolso e ter internet. Se trancar no banheiro, se trancar no quarto. Ela age liberando sensação de prazer momentânea, de alívio, só naquele momento. E depois que passa, o vazio continua. A pornografia, e talvez você está aí falando, nunca tinha ouvido isso, mantém esse costume, e isso serve também para mulheres. E aí você está falando, mas isso é balela, é mentira. Eu desafio você a tentar sair sozinho da pornografia e da masturbação. Eu desafio você a tentar sair sozinho, sem a ajuda de um bom psicólogo ou psiquiatra melhor, e de muita oração, e buscar a virtude da castidade. Talvez hoje você aí sentado, você se vê preso. E quantos casamentos estão acabando por conta da pornografia e da masturbação? A masturbação e a pornografia matam o amor. Matam o amor. Você começa a olhar a pessoa com quem você casou, ou as mulheres na rua, como um objeto. E o prazer tem que ser agora. E depois que acabou, até repúdio você tem. Olha só isso, olha que perigo. A pornografia e a masturbação, elas são tão perigosas quanto uma droga, e tão difíceis de largar quanto a droga. E quantas pessoas que eu conheço, que hoje caíram, acordaram e não conseguem sair. E ela vai matando o amor, e ela vai te deixando um homem molenga. Você vai olhando a tua esposa como um objeto, porque infelizmente, sabe o que acontece? Muitos homens foram inseridos nesse mundo da pornografia desde criança pelo próprio pai, ou pelo próprio irmão, ou por um amigo mais velho, com medo do filho se tornar um homossexual. E aí socaram na pornografia, levou na zona para perder a virgindade, deu um vídeo pornô. E hoje essa criança está o quê? Destruída. Se envolveu até em drogas. Por quê? Porque busca momentos de prazeres imediatos. E foi se envolvendo com outros vícios. Olha o perigo. José era um homem casto, jovem, solteiro. Presta atenção. Busque viver a castidade. A castidade é o melhor bem, uma das melhores virtudes que você pode alcançar. A castidade te prepara para o casamento. E isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Porque o solteiro casa.
O solteiro casa achando que agora pronto, agora eu casei, agora vai virar festa, né? Aí você vê que todo mundo casou e engordou. Por quê? Porque parou de gastar caloria, né? Não tem. O cara acha, né? Vai ser uma loucura. Não, querido, deixa eu te avisar, não vai ser tudo isso que você pensa. Depois que você casar, vai ser muito menos do que você acha. E é normal isso. É, o povo até engasgou, né? É assim mesmo, não vai ser assim. Mas isso é normal. Estranho é não ter relação dentro do casamento. Aí você precisa investigar. Você vai investigar a sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, se vocês estão se dando bem, a intimidade do casal. Se aí está tudo certo e mesmo assim não tem libido, aí você vai procurar fazer um exame, ver os níveis aí de testosterona, cortisol, sei lá. Você vai procurar vitamina, ver por que isso caiu. Você precisa investigar isso é sério. Porque daqui a pouco tua esposa vai achar que você não ama mais ela, que você não procura, ou a esposa vai achar, entendeu? Então dentro do casamento o sexo é sagrado, precisa ter. Mas a castidade te prepara para o casamento. Sabe por quê? Porque tem hora dentro do casamento que não dá, que a mulher não pode. Depois de um filho, ela está amamentando, ela está na dieta, ou durante a menstruação, ou com uma doença, ou com hormônios regulados. E aí a tua esposa vai olhar para você e falar o quê? Mas ele não fica sem? Ele vai fazer o quê agora que não pode? Ou ela vai se sujeitar para dar um jeito, mesmo sem poder, olha só, que porcaria. Ou ela vai pirar, achando que ele está indo na zona, se de fato não está. Por quê? Porque ele não sabia ficar sem, agora então, como que ele vai ficar? Então uma castidade bem vivida no namoro, prepara para o casamento. Você, a sua esposa, olha para você, e ela tem confiança em você, ela tem segurança em você. E aqui, ó, é outra virtude de José maravilhosa. E eu já vou entrando para terminar. José era um homem protetor, de confiança. Quando Maria olha e o povo quer matar, Herodes quer matar todas as crianças, José coloca Maria no lombo do jumento com um recém-nascido e some, deserto afora. Maria não pestanejou, falou: José, você tem certeza? Não, Maria fechou a boca. E ó, bora, se José está falando, ele está certo no que ele está falando. Ou seja, José tinha autoridade. E é uma das coisas mais perigosas de um homem perder dentro de casa, a autoridade. O problema é que você, homem, ainda não sabe o que é autoridade. A autoridade não é sair gritando, batendo na mesa e xingando todo mundo para te obedecer. Não, isso aí é grosseria e falta de educação. Você está educando no medo. Quando você vira as costas, além de rir de você, estão te chamando de palhaço. Isso é educar no medo. Isso não é autoridade. Preste atenção. A autoridade é, para você nunca mais esquecer, é proporcionar um ambiente seguro para quem está convivendo com você viver. Isso é autoridade. Eu vou desenhar para vocês. Autoridade é proporcionar um ambiente seguro para quem convive com você viver bem e seguro. O que é isso? É a pessoa olhar para você e falar assim: se ele está falando, ele sabe o que ele está falando, então eu vou fazer, porque ele tem coerência no que ele fala. Que esse negócio assim, faz o que eu falo e não faço o que eu faço, isso aí não existe, querido. Isso é coisa de gibi. Isso não funciona. A autoridade é a tua esposa olhar para você e falar assim: a fome nessa casa nós não passa, porque se tem alguém que trabalha aqui nessa casa, é esse homem aí, ó. E aí a gente está romantizando muito, sabe o que? O trabalho. Ah, meu Deus do céu, se eu não achar o que eu gosto de trabalhar, eu não trabalho. Se eu não achar na minha área, eu não trabalho. Querido, trabalho sempre foi o que? Sobrevivência. Se você, claro que ninguém formou médico para trabalhar de garçom, e não desconsiderando garçom, não é nada disso. Mas se você não está achando a tua área, sobrevive, trabalha no que você acha. O trabalho dignifica o homem. Não tem dessa de ficar esperando em casa cair do céu. E a última virtude de José, para a gente acabar: José era um homem de oração. A palavra diz que José foi apresentar Jesus no templo, ou seja, ele estava cumprindo os preceitos da época. José era um homem de oração.
Queridos, tudo isso que eu falei, você não vai conseguir se você não cultivar uma vida de oração. E se eu perguntar para a maioria aqui, quem lá na casa de vocês é a figura de oração, a maioria vai falar o quê? É a mãe. E ainda bem que seja assim, a mãe ser uma figura de oração, mas não é exclusividade da mãe, é do homem. O homem precisa cultivar uma vida de oração. Quantos homens saem do serviço e dão uma passadinha no bar, dão uma passadinha no amigo, arrumam um tempo para jogar bola, mas não arrumam um tempo para fazer uma visita no Sacrário e no Santíssimo? Tem tempo para tudo, menos para rezar um terço durante o dia. Como é que você vai tomar decisões importantes na tua vida, na tua empresa, dentro da tua família, sem rezar, sem clamar o Espírito Santo de Deus? Como? Nada disso que eu falei a gente consegue atingir sem o esforço da oração. Eu quero convidar você a ficar de pé.